Boa noite, gente. Boa noite. E vou fazer o episódio, inicial. O episódio de hoje é Palavras da Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, dando continuidade, como todas as quartas-feiras, capítulo 35. Observemos amando. Por que vês o arqueiro no olho do teu irmão? Jesus, Mateus 13. Habitualmente guardamos o veso de fixar as inibições alheias com absoluto esquecimento das nossas. Exageramos as prováveis fraquezas do próximo. Prejulgamos com ripidez e severidade os procedimentos do nosso irmão. A pergunta do mestre acorda-nos para as necessidades de nossa educação, de vez que, do modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. Os benefícios de nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quantos lhe defrontavam a marcha. Para muitos, Maria de Magdala era a mulher obsediada e inconveniente, mas para ele surgiu como sendo um formoso coração feminino, atribulado por indivisíveis angústias que, compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. No conceito da maioria, Zaqueu era usuário de mãos azinhavradas e infelizes. Para ele, no entanto, era um amigo do trabalho a quem transmitiria elevadas noções de progresso e riqueza. Aos olhos de muita gente, Simão Pedro era fraco e inconstante. Para ele, contudo, representava o brilhante entranhado nas sombras do preconceito que fugiria à luz do Pentecoste para vincular-lhe ao Evangelho. Na opinião do seu tempo, Saulo de Tarso era rijo, doutor de lei mosaica, do espírito endurecido e tiranizante. Para ele, porém, era um companheiro mal conduzido que buscaria em pessoa as portas do Damasco para ajudar-lhe na doutrina. Observemos, amado, porque apenas o amor puro arrancará, por fim, as escamas de trevas dos nossos olhos para que os outros nos apareçam na bênção de Deus que, inevitavelmente, trazem consigo. Seu Pedro. Prece inicial. Prece inicial. Mestre Jesus, gratos somos por estar aqui mais uma vez reunidos em Teu nome. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos entender os Teus ensinamentos. Mestre, pequeninos que somos, imperfeitos, tenhais paciência, pois há muito a labutar. Que possamos a cada dia nos melhorar, extinguindo em nosso seio as vicissitudes mundanas, o orgulho, a raiva, o ego, o ódio, a vaidade. Que possamos, em sua infinita sabedoria, melhorar a cada dia. Que através dos seus ensinamentos possamos galgar os objetivos a qual nos propusemos ao vir para cá. Ilumina todos aqueles que se encontram na amargura, na escuridão, desesperados, pois esqueceram o seu nome, e tu não abandonas, mas presos
O narcisismo. Só enxergamos a nós no espelho. Mestre, perdoa-nos, porque não sabemos o que fazemos. Senhor, em sua infinita misericórdia, permita que possamos auxiliar os nossos irmãos na sua caminhada, que cada um consiga chegar, de acordo com o seu merecimento, ao degrau a que se propôs. Obrigado, Mestre, por nunca nos abandonar. Fique conosco, hoje e sempre. Jesus, aí nós estamos iniciando o reino da noite. Enquanto você começa, gente, quem tem um estudo, quem quiser pode ficar comentando, falando, viu? Não só a gente. Vocês que chegaram agora, fica à vontade aí. Qualquer coisa, Pedro responde. Dentro do estudo. Dentro do tempo. É. Não vamos falar da rebimboca da parafuseta. Bom, boa noite. Vamos dar continuidade ao capítulo 24. Estamos concluindo o item 267. Eita, E esse item, ele compõe 26 questões, né? Número. duas últimas, né? Aí damos das duas últimas, estamos concluindo a 25 e a 26. Hoje iremos, senão, fazer uma recapitulação do item, né? O que vamos apresentar hoje é tudo que foi repetido desde a primeira questão. Isso é que é importante. E concluindo, na próxima, o item 268, nós vamos dar continuidade à natureza e identidade dos espíritos, que é importante. Aí Kardec levanta 28 questões. No item 267, 26 questões. Nesse 268, ele levanta 28 questões, que é importante. Bom, como dissemos antes, vamos fazer uma recapitulação do que estudamos desde o item primeiro, né? No 25, estudando com cuidado o caráter dos espíritos que se apresentam, sobretudo do ponto de vista moral, se reconhece sua natureza e o grau de confiança que se lhe pode conceber. O bom senso não pode enganar. E desde o início, Kardec pede que usemos o bom senso, né? Na interpretação, no questionamento dos espíritos, na análise das questões, de uma comunicação. E essa importância não é só para o conferente ou o interrogador, ou que seja o esclarecedor, como também o médium, para que o médium não venha ser aquele ledor das sortes e venha tropeçando aqui e acolá, né? Com essa impulsividade, querendo ser um ledor da sorte, o médio torre, como o nosso irmão Cláudio sempre fala, né? Quando não temos cuidado, quando queremos entrar para uma evidência. E devemos ter o cuidado, o mais simples possível, que formos, vamos cair menos em erro e em equívocos, né? Alguma colocação dentre 25? Kardec sempre estudar o bom senso, que não poderemos nos enganar. Agora, para que tenhamos esse bom senso, temos que estudar Kardec. E eu justamente iremos apresentar, para concluir esses dois itens, uma obra de Kaibart Schutter, Médium e Mediunidade. Aí vamos verificar que ele vai repetir palavras de Kardec. E qualquer obra que você lê, aí que se denomine espíritas, e fuja Kardec, ela não é na direção de Kardec, ela é uma obra espiritualista, e falta o fundamento de Kardec. Fala, Cláudio. Não, isso que você colocou, como tem pessoal que está conhecendo o estudo, que existe a prática mediúnica espírita, que é o que a gente faz no centro espírita, e a prática mediúnica não espírita, né, que é de diversas outras co-irmãs, né? Denominações religiosas, filosóficas.
e não tem nenhuma obrigação de seguir as orientações por exemplo, do livro dos médiuns. Já na casa espírita, até você já adiantou aí, né, tem que seguir a orientação kardeciana. Se fugir disso, é mediunismo puro. Ninguém questiona o mediunismo, mas dentro da casa espírita, e aí você falou do bom senso, a gente percebe que está faltando um pouco isso em alguns lugares, principalmente no meio virtual, que é a internet terra de ninguém. Essa semana eu recebi um vídeo, chega a tomar um susto do título, né? As 14 últimas encarnações de Chico Xavier. Brincadeira, né? Chico Xavier nunca revelou sequer algumas, né? Ele se omite de falar isso. Ele revela outras, de outras pessoas. Aí o título é um vídeo, um canal independente, as 14 últimas encarnações de Chico Xavier, inclusive em outro planeta. O estudo do Kardec são obras básicas que, assim, no meu ponto de vista, tá? São obras básicas que têm que ser estudadas. E pode botar aí, eu acho que milênios, e você ainda vai continuar estudando, porque é muita coisa. Então não existe, no meu ponto de vista, não existe algo novo. Existe algo que precisa ser estudado e entendido de uma forma que você estudou e não entendeu a primeira vez. Então sempre que você estuda e você lê de novo, você vai sempre ter algo novo para aprender. Então se você está ali, leu o capítulo, o 267, depois uma semana você vai ler de novo, você vai... Então sempre tem aquela coisa, tá? Assim, eu acho que a obra tem tanto para estudar de Kardec que eu acho que não existe novo. Porque ainda tem tanta coisa nova para estudar de Kardec que ainda não foi visto que eu acho que deveria se aprofundar mesmo nesse estudo, nesse conhecimento. Ô Pedro, ele falando isso, eu lembrei que acho que antes da pandemia teve um verdadeiro alvoroço no meio científico e um cientista, um físico, teria descoberto a partícula elementar, aí batizada de bóson de Higgs, né? Então foi assim, até no meio espírita saiu a informação, porque quando você vai estudar a Gênese, os espíritos, quando vão falar do fluido universal, eles falam da molécula elementar primitiva. E Kardec perguntou, aonde é que está isso? Em todo lugar. Enfim, aí começou o debate, inclusive no meio espírita, querendo saber se eles tinham descoberto essa molécula. No final descobriram que não era. Que ela já era um subproduto de outra, que ninguém ainda tinha encontrado. Então, assim, é preciso ter esse cuidado, quando Kardec fala da ciência, do espiritismo seguir as descobertas da ciência, para a gente não ser tão apressado, né? Porque às vezes o pessoal se apressa um pouquinho. Exatamente. E vamos ver nas palavras do Kaibart Schutter, é que aquele que pretende ser um bom trabalhador e aprender é através do estudo. E esse devotamento dele, através dos estudos, os bons espíritos vão ajudar ele a assessorar, pela sua intenção, né, de ter bom êxito no trabalho, assessorando a obra. Não só o trabalhador, ele vai se referindo, como também a casa. Toda instituição em si deve se preocupar com estudos para crescer em cada trabalho. Isso aqui é importante, né? O número 26. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é preciso saber primeiro julgar a si mesmo. Como é que eu vou ter um autoconhecimento de julgar a mim mesmo? Só através do estudo de Kardec. É que eu vou analisar as obras e vou aprimorando e fazendo autoanálise a mim mesmo. Reforma moral. Minha reforma moral, que ele reforma aí. E quantas vezes começamos a ler uma obra como ele citou, retornamos à leitura e vamos ver algo diferente. Opa, eu passei despercebido aqui, eu não li isso. Aí fez Chico. Chico pediu ao seu mentor, o Emmanuel, que desse para ele uma obra para que assessorasse o seu crescimento de sua mediunidade. E Emmanuel chegou para ele e disse, Chico, leia o livro dos Espíritos. Ele leu essa obra. Um tempo, ele disse, Chico, eu li a obra. Ele esperava que Emmanuel fosse passar outra obra. Ele disse, agora releia. Aí ele foi reler a obra, com o tempo, ele tornou diante de Emmanuel, eu já reli
ele disse, Chico, agora estude. Aí ele riu. Ele disse, Chico, a doutrina espírita é uma ciência. Então, por isso, como o Igor falou que todas as vezes que começamos a ler um texto ou uma obra, e relendo, vamos achando algo diferente, o nosso psique, a nossa razão vai tendo crescimento. Vamos tendo outras inteligências em nós. Os nossos neurônios vão crescendo. E o próprio Cristo, foi o próprio Emmanuel. Uma das vezes ele citou, pregue o reino de Deus a seus órgãos. Eles são inteligentes e aprendíveis. Veja mesmo. E como abre nossa mente, né, seu Pedro? Ela abre de uma forma que você começa a entender com mais sutileza as coisas que vêm acontecendo no nosso dia a dia. E aí a gente vai tendo essa reforma moral, a gente vai aprendendo como driblar alguns imprevistos, né? Coisas, que o que é bom a gente acha e o que não é agradável, a gente tem que ter maturidade, entendimento e estudo para poder entender, no meu ponto de vista. Muito bom. E vamos testemunhar essa situação de questionamento do Emmanuel, quando determinadas entidades espirituais vêm passar uma mensagem, que ele não encontra o material no cérebro do médium. E aí, o médium é intérprete. Ele ouve a mensagem e ele é quem faz a interpretação. Só na mediunidade falante, que Kardec classifica como falante, é que a entidade espiritual usa as cordas vocais do médium para falar. Se não tivermos essa mediunidade, ele usa simplesmente a intuição, as rudimentares. A inspiração, a pressentimento. Ele está apontando dele para mim. Me ajuda aí, meu filho. Inspiração. Ele apontou para mim. Inspiração, pressentimento, que é a outra. Intuição. Ele explique, né? São rudimentares. Mediunidade rudimentares para toda a mediunidade. Então, veja bem. Então, veja essa necessidade de estudarmos, porque os nossos neurônios vão aprendendo. E quando vem uma comunicação, a entidade espiritual vai encontrar no meu cérebro os arquivos. Se não, é como o Cláudio já citou aqui, né, que uma entidade foi se comunicar com... Não estou lembrado mesmo. Ele disse que falou... Com Ivone? Foi com Ivone, a médium? Não foi com Divaldo. Como é que se diz? Foi Tagore. Perdão, gente. Vitor Hugo. Ele foi apresentado a Divaldo, que ele ia psicografar um romance. Com Divaldo. Divaldo estava no Rio de Janeiro, no apartamento da amiga. Aí, que era médium também. Aí ele viu o Vitor Hugo entrando. Quem trouxe foi Tagore. Aí Vitor Hugo analisou Divaldo, aí virou-se assim, bem delicadamente, para Tagore, vai me dar muito trabalho preparar ele. Faz a história tu mesmo, que tu a conhece. Pronto, foi embora. E o outro médium é que ele, quando o espírito foi psicografar uma palavra que ele não conhecia, né? Aí ele disse, olha, eu fui bloqueado agora porque o médium disse, eu não sei o que é isso, vou ter que pegar no dicionário. Dicionário físico ainda, né? Papel. Esse então tem essa dificuldade. Aí eu fiquei pensando aqui, e Chico psicografando Evolução em Dois Mundos e Mecanismo da Mediunidade. Fora os outros livros de André Luiz, né? Só esses dois. E você, para ler, muitas vezes tem que ter um dicionário de medicina. Aí Chico disse assim, teve um rapaz que chegou e disse, Chico, eu quero lhe agradecer. Quando o livro foi publicado, né? Não lembro qual foi o ano agora, foi de 1950, não estou lembrado. Eu passei numa prova, depois que eu li Evolução em Dois Mundos, aí o Chico fez, e você entendeu, meu filho? Entendi, Chico, isso porque eu não entendi, não. Ainda bem que você entendeu, porque eu não. Muito difícil para mim. Continuando. Infelizmente, há muitas pessoas que tomam sua opinião pessoal pela medida exclusiva do bom e do mal, do verdadeiro e do falso. Tudo que contradiga sua maneira de ver, suas ideias, o sistema que conceberam ou adotaram, é mal aos seus olhos.
a tais pessoas, evidentemente falta a primeira qualidade de uma justa apreciação, a retidão do julgamento. Mas disso não suspeitam. É o defeito sobre o qual mais nos iludimos. Achamos muitas vezes que somos donos da razão. As verdades que temos hoje, amanhã poderemos retificá-las com novos conhecimentos. E quando passarmos para outras etapas, né, que vamos ter condições de ter ciência de outras verdades. Não é? E o médio também que não estuda, ele vai ter apreensão. Vai receber uma comunicação, a entidade chega para ele e fala paciência. E o médico fica esperando, bota a paciência e fica esperando. Se vira, meu filho, estude. A palestra Olha aí. Aí dizer, por que Cláudio citou aqui a palavra do Divaldo? Você fazer uma palestra sem preparar o texto. Dessa vez eu vou lhe ajudar. Foi Joana, né? Não, foi... Também, Joana é uma das vezes. Ele ia fazer uma palestra sobre ele. E outra palestra que ele foi dada. Da próxima, estude. Dizendo em espanhol, né? Foi dar uma palestra em espanhol. E aí, no meio da palestra, todo mundo ficava rindo. E ele falava de povo rindo e sem entender. E ele estava pensando. Quando terminou a palestra, eu disse, não, é porque você falava uma palavra e era outra. Você falava abrir, era cair. E o povo ria. E ele achando que, pronto, eu estou falando... Mas aí ele disse, você não está preparado para estudar. Mesmo assim, ele quis e aconteceu. Essa de Humberto, ele na palestra dele, ele fala o seguinte, foi isso no começo, já famoso, tudo, né? Ele faz uma palestra sobre Humberto de Campos, eu já li tudo sobre Humberto de Campos, tanto encarnado, né, como escritor maranhense, quanto como a psicografia de Chico. Moleza. Chegou na tribuna, deu branco mesmo. Ele não sabia nem de quem era a palestra que ele ia fazer. Lógico que a plateia ficou olhando assim, né? Senão, ou ele está vendo algum espírito, quem sente espírito a gente imagina logo que o cara está vendo espírito. Ou tá, é alguma coisa assim que ele vai fazer chocante, né? Aí o Humberto apareceu lá no fundo da porta de entrada, veio andando até ele lembrou a palestra de Humberto. Aí chegou assim, só ele vendo, sabe? Tocou no meu ombro e disse, Baiano, dessa vez eu vou te salvar. Da próxima, você estude. Em consideração às pessoas, né? E, principalmente, né? Só que assim, fizeram esse propósito. Aí ele narra depois, só gente, por mais que você conheça o assunto, estude, prepare só. A gente faz palestra às vezes usando data show. Já aconteceu de data show não funcionar. Não tem estudar. Exatamente. E, se eu não me engano, ele tinha feito uma palestra um dia antes, com a ajuda dele, não foi? Se eu não me engano, foi isso. Fez uma palestra um dia antes com a ajuda dele, ele chegou lá, ajudou e tal, e tal, e tal. E quando foi no outro dia, ele disse, pronto, eu agora sei. Aí, se eu não me engano, tá assim a história, foi? Aí ele chegou, quando chegou, ele disse, dessa vez eu vou gastar, mas da próxima... Você veja bem a situação que ele passou no espanhol. Mas Joana levou ele para a Alemanha, ele foi fazer um seminário em alguns países da Europa, e ele, quando chegou na Alemanha, ele disse, cadê o intérprete? Ele não fala absolutamente nada em alemão, né? Aí não tem intérprete de Valdes. E como é que eu vou falar? Aí Joana apareceu para ele e disse, meu filho, aí ele já sentiu que a coisa estava boa, né? Porque quando Joana fala, meu senhor Divaldo, é puxando a orelha. Quando ela fala, meu filho, aí meu filho, pode falar em português. Aí só, meu lado racional foi logo ali, Joana, eu vou falar em português para alemães, é muito difícil o idioma, você pode falar de volta. Ele fez a palestra em português, né? Começou aquela coisa, né? Terminou a palestra, pode ir de pé. Aí ele olhou assim, Joana, foi o que aconteceu, eles entenderem alemão. Aí, lógico, gente, teve um fenômeno mediúnico. Exatamente. Teve um fenômeno mediúnico. Ele falou em alemão, na Guatemala ele falou em espanhol, aí ele falou assim em espanhol. Pra depois eu não chegar aqui querendo falar português, mal falado, e o povo sair me xingando. Ele falou em espanhol, só que o pessoal que assistiu as palestras, algumas pessoas falavam um dialeto guatemalteco. E aí, quando ele soube, ele disse, mas eu falei em espanhol, eles não vão entender o que eu falei. Aí o menininho que fazia, interpretava para o pessoal, né, da aldeia, disse, não, seu Divaldo, se preocupe, não, eles não entenderam o idioma, mas eles compreenderam o que você falou. Veja a diferença. Concluindo. Quando eu estava lá nos Andes, eu fui a Machu Picchu e o guia disse,
Veio um médium brasileiro aqui, De volta. não sei se era Divaldo, não era Divaldo, mas ele falou, veio um médium brasileiro aqui e os guias estavam tirando onda em Quechua, porque pouca gente sabe Quechua, é um dialeto deles. E ele chamou a atenção dos caras em Quechua, se identificou e os caras ficaram tudo pianinho com medo. Acho que foi Gaspareto. Ele disse, eu estava presente. E todo mundo ficou com medo. Todo mundo aqui ficou com medo, porque como é que ele ia falar em Quechua? E ainda disse o seguinte, olha, eu conheço vocês porque quem está falando aqui, aí disse o nome lá, que só eles conheciam. E aí é a prova da identificação, né? Da comunicação. Aí os caras ficaram com medo. E eu acho interessante no livro, o filme, né, Divaldo, estou cansado daquele filme, eu assisti umas 4, 5 vezes. Toda vez que eu assisto, eu vejo algo com uma mensagem diferente. E quando Joana faz, Divaldo, vamos escrever o primeiro livro. Eu disse, não, eu tenho aqui o material. Durante tantos anos eu fiz essa pesquisa. Queima tudo. Era só o treinamento. Agora é para valer. E ela que escolheu a mensagem. E muitas vezes o médium é levado sob teste, para ver se ele aborrece e desiste, tá vendo? Mas isso é interessante. Sim. Paciência também. Porque a gente vê médium iniciante querendo já fazer livro. Né? O espírito está desencarnando na UTI, ele disse que já está recebendo e já está indo com a editora lá. E aí, vamos vender o livro por quanto? Aí ela pegar, acho que foi 10 anos de psicografia, manda queimar. Carlos Torres Pastorino pegou essas mensagens e disse, Divaldo, a gente não pode deixar isso passar não, vamos publicar e Joana como eles. Pode queimar tudo. Pode no baú, toque fogo. Todas as instruções decorrem da experiência e do ensino dado pelos espíritos. Nós a complementamos com as próprias respostas dadas por eles mesmos, sobre os pontos mais importantes. Gente, Kardec veio preparado para a codificação. Kardec, com 14 anos, o professor da época, Henrique Pestalozzi, precisou viajar para a capital e olhou qual era o aluno que ia substituir ele durante 14 dias. Aí ele olhou e disse, vai ser você. Aí botou Kardec. Quando Pestalozzi voltou, viu um método diferente de Kardec. Ele disse, por que você está botando os alunos para ler de voz alta, depois escrever e comentar? Ele disse, professor, porque aí nós temos 4 métodos de aprendizagem. Aí ele disse, você não tem jeito não. Aí viu que ele é um gênio, né? 14 anos ele com 14 anos de idade já substituiu. Um instituto. Pestalozzi, né? E quando tudo que Kardec está passando sobre o capítulo 24, orientando principalmente o esclarecedor, para identificar a entidade, a sua índole, tem deles que vem mistificando, e aquele que quer realmente aprender, quer ajudar, vai com um espírito de sinceridade ali, positiva, ele é ajudado pelas entidades espirituais, mentores que estão dirigindo aquele trabalho. Uma certa vez, já foi comentado aqui na aula de estudo anterior, uma entidade veio se comunicou e um esclarecedor estava fazendo o esclarecimento. Um outro, quando se aproximou, identificou pelo médium que aquela entidade já tinha vindo na sessão anterior. Aí nós já autorizamos, inclusive ao iniciante, esse médium era um iniciante. Se tivesse alguma percepção, passasse. E que aguardasse a observação de estudo, né? Aí ele chegou para o médium, ele disse, meu irmão, ele falando com a entidade, né? Você já esteve aqui, né? Aí a casa caiu. Ele se identificou realmente que já estava e estava tentando iludir o esclarecedor anterior. Veja mesmo, como uma equipe que está na sinceridade de trabalho, como é ajudada. E vamos ver isso com Kardec Schutter. É médium e mediunidade. Schutter, né? É. Eu recebi esse livro de presente. Lá em Matão tem um encontro anual Caibá Schutter. É.
no dia dos pais do meu filho primogênito. Hoje ele se encontra na pátria espiritual, voltou. Esse filho tinha às vezes que eu comentava, rapaz, tem hora que eu estou lendo uma obra, ele 2, 3, 4 vezes para reter o conteúdo. Aí ele disse, pai, quando você lê uma obra e tiver dificuldade de reter, está lendo pela primeira vez. E quando você lê uma obra e reter, você já teve conhecimento com essa obra. Importante, né? Aí vem aqui Caio Barto chute. Aí vamos verificar que ele não foge. Kardec, viu, gente? Discernimento dos espíritos. Quer discernir a linguagem, o propósito, né, daquele que está se comunicando. Esta parte experimental, justamente estamos numa prática, né, de trabalho mediúnico. Esta prática experimental do espiritismo é a que apresenta mais dificuldades, justamente pelo embaraço com que lutam os investigadores do discernimento dos espíritos. Não foge Kardec. Vamos verificar até o final. Não há dúvida de que, para bem discernir os espíritos, é preciso ser dotado de uma faculdade mediúnica, denominado pelo apóstolo Paulo, no capítulo 12, versículo 10, primeira epístola aos Coríntios, o dom do discernimento dos espíritos. E vamos verificar que André Luiz, na obra Desobsessão, ele define todos os componentes de uma reunião mediúnica como médium. E ele está também aqui definindo o esclarecedor como médium. Ele vai receber a inspiração da espiritualidade para ajudar no momento mais difícil. É uma mediunidade como outra qualquer, que exige muito estudo, muito trabalho e muita perspicácia. Quer dizer, ver bem, né? Tem que estudar para discernir. A formação do critério influi valorosamente para o passo desse dom do discernimento, né? O homem de critério, em geral, é médio discernidor. As pessoas criteriosas são meditativas, observadoras, reservadas. Embora excessivamente racionais, quando têm a faculdade de conhecer o espiritismo, deixa agir o sentimento onde a razão não atinge. Estudou o seu discernimento, o seu propósito de ser um bom trabalhador, de ajudar. A razão pode não atingir, mas ele tem o estudo, o conhecimento. A distinção dos espíritos é um trabalho que é interesse para o estudo e para os centros constituídos. A casa também tem que ter esse interesse de estudos para aqueles trabalhos. Já é visto aqui nos estudos, né? E A casa tem, por obrigação, fazer esse estudo, preparar o trabalhador, para poder... bom trabalho. E muitos não aceitam, por quê? Porque tem que ter o estudo, eles não querem isso. Eles querem ir logo direto, mesmo sem preparo, né, para as sessões, para a prática. E quando não se faz, vem comunicações espirituais. A necessidade do estudo. Veja mesmo. Os espíritos que vêm se comunicar são aqueles mesmos que viveram de forma carnal neste mundo. Uns atingem uma esfera de conhecimento e virtudes que lhes dão a santidade. Outros continuam tal qual era na terra, menos bons, turbulentos, viciosos, zombeteiros. Entre um e outro extremo, é inumerável grau de adiantamento e progresso. Allan Kardec, em o seu livro dos Espíritos, fez um esboço da escala espírita, cuja leitura recomendamos a todos, para maior esclarecimento da matéria em que nos prende a atenção. Também, em O Livro do Médio, trata magistralmente do assunto. É o que estamos estudando. Os evangelistas
de todas as idades, não tem se esquecido de recomendar aos neófilos o discernimento dos espíritos, para o bom resultado do seu estudo no campo espinhoso da experimentação, que é a prática. Nos primeiros tempos do cristianismo, as comunicações com os espíritos se identificaram tanto que o evangelista João, na primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, diz: amados, não creiam em todos os espíritos, mas provai se os espíritos para ver se vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. A prece, aí para termos um bom trabalho e ajuda, assessoramento dos bens espíritos, que Caibar Chuta aqui recomenda. A prece de coração, feita como verdadeiro desejo de obter conhecimentos, favorece sobremodo a boa assistência espiritual. O mestre dos mestres, segundo refere o evangelista Lucas, capítulo 11, versículo 10, dizia: aquele que pede, obtém. O que procura, encontra. Abrir-se-á ao que bate. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com muito mais forte razão, vosso Pai Celestial enviará um bom Espírito aos que vos pedirem. Para se distinguir os Espíritos, devemos usar o mesmo critério que usamos na distinção dos homens, pela linguagem e tato. Allan Kardec propõe uma comparação muito interessante que serve positivamente de norma para o julgamento que devemos fazer dos espíritos que se comunicam. Diz ele: suponhamos que um homem recebe 20 cartas de pessoas que não conhece, pelo estilo, pelo pensamento, enfim, por milhões de circunstâncias, julgará quais são as instruídas, ignorantes, polidas ou malcriadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas e sentimentais. O mesmo acontece aos espíritos. Deve-se considerá-los como correspondentes, que nunca vimos, e perguntar-lhes o que se deve pensar do saber, do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse coisas semelhantes. Pode-se estabelecer como regras invariáveis e sem exceção que a linguagem dos espíritos será sempre na razão do grau de sua elevação. Não só realmente os superiores não dizem senão coisas boas, mas também dizem em termos que excluem qualquer trivialidade. Por muito boa que possa ser, se fores desbotada por uma expressão que demonstre baixeza, é um sinal indubitável de inferioridade. Com mais forte razão, se o conjunto das comunicações ferir a conveniência, com expressão grosseiras. A linguagem deixa ver sempre a origem, quer pelo pensamento que traduz, quer pela forma. Ainda quando o espírito quisesse iludir a respeito de sua suposta superioridade, bastaria conversar algum tempo com ele para apreciá-lo. A bondade, a benevolência são ainda atributos essenciais dos espíritos bons. Não tem ódio dos homens, nem dos espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem fel, nem animosidade. Estamos concluindo. A revelação das chagas pode ser feita segundo a arte fotográfica. Perdão, gente.
Eu pulei aqui o... Foi 2 páginas. Cumpre também notar, para o bom discernimento, que a inteligência, por si só, não é sinal de superioridade. Perfeito. A inteligência, a bondade, a moral precisam caminhar a par. Nós poderemos atingir todo o conhecimento, clareza e instrução, mas só adquirimos a parte de moral dentro do lar. A escola, a academia, a faculdade me instrui, me forma, mas a minha formação moral eu trago de berço. Exatamente. A universidade forma intelectual. Exato. Um espírito pode ter uma linguagem muito rica, muito terminológica complicada, demonstrar, enfim, conhecimentos, mas pode ser inferior em imoralidade. O mesmo acontece também com a maioria dos dotos. Dotos quer dizer aqueles que são instruídos ou esclarecidos ou formados, né? O espírito de São Luís, veja que ele nunca fala de Kardec, deu a seguinte conselhos, que muito orientar os estudantes. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspire os espíritos que presidem os vossos trabalhos, presidir, orientar, acompanhar, instruir. E guiar, né? Os vossos trabalhos, há uma recomendação que não cessamos de repetir. É que deveis ter sempre a ideia quando vos entregardes aos estudos. É que deveis pensar, refletir e sujeitar ao rigor e severo exame da razão todas as comunicações que receberdes e que não deixeis, logo que qualquer ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, de pedir as explicações necessárias para vos certificardes. No capítulo Identidade dos Espíritos, que é o que estamos estudando, de O Livro dos Médiuns, o leitor encontrará lições indispensáveis ao estudo do assunto. Então, gente, quando estudarmos uma obra e ele seguir diretrizes de Kardec, essa obra é espiritualista, é Kardec, o espírita. Se fugir, ela é uma obra espiritualista. Alguma entidade espiritual ditou, algum médium. E vamos verificar que Chico desencarnado, faixa etária de alguns meses, tinha alguns médicos que já estavam dando aí. Chico responde, e aí por aí fora. E pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, Joana de Anjos disse que Chico não tinha se comunicado com nenhum médium. E como é que fica? Não foi só Chico, não, né? A moral desses médiums, né? Obras por aí espalhadas. A irmã Dulce desencarnou. Exato. Eu lembro de estar numa reunião, numa palestra, o médico deu uma comunicação, a pessoa virou ao meu lado e disse logo assim: é Chico, Cláudio? Eu disse: não sei. Não é porque ele falou muito parecido. Ó. E aí, assim, lamentavelmente, as pessoas, essa história das 14 vidas de Chico Xavier, parte desse princípio aí. Ainda precisamos do fantástico, infelizmente. Infelizmente. Então, assim, as pessoas se espantam de chegar no centro espírita e ver, você leu aí com muita propriedade essa questão de São Luís dizer que tem que usar o rigor da razão. A gente não está vendo isso no mundo aí fora. Então, mas é porque médium Pedro disse. Peraí. Lembra daquela história? A história da pedra? Isso que, para quem não conhece essa história, é o seguinte: numa reunião mediúnica, isso que Pedro falou se encaixa nisso, um espírito chegou dando uma orientação de um tratamento. Aí disse: tomar água fluidificada. Aí o assistente anotou lá: o paciente tem que tomar passe, assistir palestra e tomar água fluidificada. Aí o espírito veio e disse: com a pedra dentro. Aí disse: oi? Irmão, explica a história da pedra. É segredo.
Aí não dá, né? Não deve existir segredo, Não né? deve, se é segredo, então para que você falou? Você falou e trouxe, É né? aquilo que eu aprendi Tudo com a deve ser professora na quinta esclarecido, série. passado pela Seu luz da segredo razão. deixa de ser segredo quando você diz assim, Pedro, não conta para ninguém, mas é segredo. Pronto. Pedro tem um amigo muito íntimo que ele vai contar o segredo. Então o esclarecedor perguntou, e o espírito até insistiu que a coisa era segredo. E aí o esclarecedor disse, olha, então eu vou cortar da instrução que você está passando a história da pedra. Porque na hora que eu disser, Igor, tu tem que tomar água fluidificada com a pedra dentro. Pra quê? Não sei, Igor. Foi o Espírito que mandou. Faz. Não sei, só sei que é assim. Não sei, só sei que é assim. No estudo anterior, foi feita uma pergunta, né? Se acender vela, coisa, foi feita até daquele menino com a filha, se tem algum significado. Já foi feita essa pergunta no Livro dos Espíritos, né? Eles responderam que o que importa é sua intenção que você faz para aquele que se encontra na pátria espiritual. E ele diz, quando você faz uma prece ou eleva o pensamento a um ente querido, o fluido universal direciona a audição daquela entidade em direção de onde você está emanando aquela prece ou aquele sentimento. Então, é importante pensar, levar a prece aos nossos entes queridos, porque é um ser humano. Como é que nos sentimos nós, a família, um ente querido, sempre está lembrando, pensando, comunicação, como nos sentimos útil, alegre e contente de ser lembrado. Agora que aquele sentimento deve ser um sentimento saudável, nunca aqueles sentimentos de chororô, de doloró, que não deve. E há determinadas comunicações que a entidade, fazendo a comunicação, e a entidade passar para o médium. Mas eu estou dando uma olhada. Eu disse, por quê? Você está uma olhada? Não, porque parente tal só vive chorando com a minha partida. E eu estou bem. Eu já me comuniquei com ela, já me comuniquei em sonho, e a pessoa continua ainda com aquele chororô. Avise para a pessoa que eu estou aqui, ó, todo molhado pelas suas lágrimas. Diga que eu estou bem. Eu estou ouvindo suas preces, os sentimentos, tudo fosse sentido bem, que os parentes, a família estão tudo lembrando de mim. Como é contente. Agora, ficar o chororô, o dororô, ele não está atendendo a compreensão, a bondade de Deus. Que tudo está sob os desígnios da inteligência suprema. Tudo sabe, tudo vê. Não é importante, né? E muita gente chega, às vezes, na casa e bota o papelzinho lá, pedindo prece para o seu ente querido e coisa. Foi feita também essa pergunta no Livro dos Espíritos. Não há pessoa mais direcionada do que o próprio parente. Porque o pensamento dele vai ser diretamente pelo fluido universal, aquele ente querido. O terceiro também pode. Aí o Espírito faz uma comparação. Já pensou uma prece? Eu peço a determinada pessoa para fazer uma prece. Aquela pessoa recebe a comunicação e pede para outra fazer. Vai para o terceiro, quarto, quinto. Diz, como é que chega o sentimento dessa terceira, quarta, quinta pessoa? Aí o Espírito ainda é mais insistente. E se for pago? Ele disse, já pensou como é a coisa? O pagamento que chega até o último da razão com a influência, né? Não sei por que ele chegou a essa lembrete aqui, né? Importante no nosso sentimento. E como o Caibachuto lembra, a prece feita de coração, recebemos a inspiração, recebemos a aproximação, a simpatia de nossos dirigentes do trabalho. Eu sempre falo aos nossos irmãos iniciantes, quando receber uma inspiração, uma intuição, agradeça, porque aquela entidade espiritual vai ficar com a maior simpatia com você, por uma simples gratidão. Muita paz para todos. Gente, eu quero dar só um aviso rápido.
Pra gente não esquecer. Dia 25 de dezembro nós não teremos a reunião, tá? Da quarta. Na quarta-feira. É 25 é a quarta-feira. 25 e 1º de janeiro. Essas duas quartas, que é a última e a primeira, na verdade, né? Não teremos a reunião, tá certo? Pode falar mesmo no boca a boca, tá no site do Joana. Porque sempre tem alguém que não vem com muita frequência que vai ter o estudo. Então, pessoal, a gente terminou hoje, né, o capítulo 267. 267, e aí quando a gente retornar, aliás, semana que vem, perdão, a gente já começa o Com o Igor. 268, hein? É com Aí sim vai ser Igor. Vai ser Igor. É o 268, Igor número já 1, tá 2 e fazer 3. hoje. Cadeira. O 268 que também são as 28 questões de caderno, tá certo, gente? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. O pessoal da segunda parte do desenvolvimento já se dirige para a sala em silêncio. Para o recolhimento, né? Colocando nos seus devidos lugares. Igor, tu faz a prece, por favor. Vamos fechar os nossos olhos. Na noite de hoje, quero agradecer a Deus pela oportunidade do aprendizado, do dia a dia, da saúde. Que nós possamos ter uma noite tranquila, com paz, com tranquilidade, conforto e segurança. Que possamos ir para casa na paz de Deus. Assim seja. Jesus, Maria de Nazaré, Joana de Anjos, encerramos o estudo também.